ilha próxima ao continente, no Panamá, e o capitão disse, tu vai descer aqui. Eu tô de moto, rapaz. Nós estamos no meio do mar, selva de Darien, que fica entre a Colômbia e o Panamá. Ela é um local que não tem estrada. Em um segundo eu vi que lá embaixo de uma lomba assim, tinha uma curva fechadíssima e uma clareira no mato aqui, quer dizer, todo mundo que descia aquilo ali ia reto, né? Vou morrer com esse troço aqui, né? Olhei pro chão, que assim, uma poça de sangue desse tamanho. Bueno, pessoal, então, hoje estamos aqui em Eldorado do Sul, Guaíba Country Club. Rabugentos veio até aqui encontrar os amigos, um evento de campismo, né? Viemos acampar aqui, encontramos as pessoas maravilhosas, nossos amigos que a gente já há tempos conhecia e alguns que a gente ficou conhecendo, como sempre ocorre, durante o evento. Um deles foi o Eduardo, né? Que a gente acabou conhecendo aqui. E conversando com o Eduardo, né, a gente tem uma história muito interessante e achou muito oportuna trazer para o nosso canal, trazer para aquele pessoal que nos acompanha, essa história do Eduardo, que é uma história em que o Eduardo, ele viajou às Américas, né? Saiu do Rio Grande do Sul, foi até Ushuaia, subiu toda a América do Sul, passou pela América Central e foi até o Alasca numa moto, né? E nada melhor do que o Eduardo aí para nos dar toda essa história dessa viagem, né? Vai nos contar aqui. Vai ser uma história breve aí, mas eu tenho certeza em que vocês vão apreciar bastante, porque eu ouvi um pouco da história dele e nesse decorrer do que ele me falou, a gente que viaja começa a imaginar aquelas dificuldades, aquelas coisas que as pessoas passam durante a viagem, né, que muitos acham que é simplesmente subir dentro de um carro, né, Eduardo? Subir numa moto, ter um motorhome que sai para qualquer lado, mas a gente sabe que não é assim, que existem as adversidades de fronteiras, de políticas, às vezes, situações políticas dentro de um país em que tu está passando como estrangeiro, né, Eduardo? Então estamos aqui com o Eduardo. Eduardo, prazer ter aqui junto com a gente aqui no... Prazer é todo meu. Para os nossos seguidores do nosso canal. Primeiramente, Eduardo, qual é a tua cidade aqui no Rio Grande do Sul? Eu estou morando em Novo Hamburgo. Mora em Novo Hamburgo? Sempre residiu em Novo Hamburgo? Não, sou de Porto Alegre, natural de Porto Alegre. Morei pouco tempo em Florianópolis, morei em Montenegro. Sim. Voltei para Porto Alegre e agora faz uns 6, 7 anos que eu estou morando em Novo Hamburgo. Morando em Novo Hamburgo. E me diga uma coisa, essa história assim, desse mundo da viagem, surgiu para ti em que momento da tua vida? Exato. Bom, eu aprecio muito, né? Sou apaixonado pelo todo o esporte motor na terra, né? Com roda. Não então já. Ar. Não, ar e a água também não é muito meu forte, não. Então roda no chão. Então já desde de pequeno, né, já comecei com bicicleta motor, com motinho pequenininha, com cinquentinha, né? Aí depois foi pro carro, inclusive kart, né? Kart de pista, kart de off-road, né? Inclusive competi em alguns campeonatos gaúchos de kart, de autocross, que tinha bastante no Rio Grande do Sul, estava bem forte, autocross com motor, gaiola com motor Volkswagen, né? Então a gente sempre foi apaixonado por isso aí, né? E depois eu tive moto de novo, já com uns 40 e poucos anos de idade, passei um tempo sem andar de moto, depois comprei uma
uma CB400, desfiz dela logo. E num determinado momento, lá em 96, né, me deu um estalo de viajar de moto. Eu sempre li muito, né, revistas de todo tipo e tal. E me apaixonei pelo negócio, comprei uma Saara 350, uma Honda. E digo, vou até o Chile, vou fazer um viajão. Né? Viajão. Mas passei um ano mais ou menos para me acostumar com a moto, me acostumar de novo a andar de moto, né? E estudando toda a questão de bagagem, do que levar, de segurança, né? De trâmites, de fronteiras, né? E fui sozinho, fui até Santiago, né, do Chile, atravessei por Mendoza, aquela ruta 7 ali, Los Caracoles, Sim. muito bonita. Então essa região é toda muito bonita, né? Claro. Argentina, eu gosto muito de andar pela Argentina, principalmente de moto, porque as estradas são muito boas, né? E sem movimento, né? Nós temos um movimento aqui terrível, né? Claro. Então no Brasil é mais difícil, né? Então fiz essa viagem de Saara e tal. Depois troquei, comprei uma Honda Shadow, já mais num estilo não tão de viagem e tudo, mas mesmo com a Shadow, fiz passeios lá para Mar del Plata, né, na Argentina, voltei. E em meio a esse passeio a Mar del Plata, fui com um amigo, o Roberto Sigman, né, também com o Machado, igual. Tal. E aí nos despertou a ideia de, vamos para o Ushuaia, temos que conhecer o Ushuaia. Tava meio na onda, assim, né? Todo mundo tinha moto e tal. Tem que ir para o Ushuaia, tem que ir para o Ushuaia. Então vamos. Aí, era moda, o cara que chegava no show de moto é aquela medalha do peito, né? Tem disso, né? Então programamos, passamos um ano também estudando e vendo, vamos barraca, mas um spec para barraca mais forte aqui, uma coisinha ali, mandamos fazer roupa de cordura numa fábrica que tinha em Caxias, ainda nem tinha muito esse negócio para moto, assim, e a gente fez com forração para o frio e tal, enfim, né? Aí saímos em 3, foi eu, Roberto e Rui Ravalha, também todos 3 com motos iguais, com Yamaha XT600, né? Muito boa moto para isso, né? Excelente moto para isso aí. E rumo Ushuaia por Ruta 3, voltamos pela Ruta 40, visitando aqueles lugares fantásticos ali, a Perito Moreno, Glacial, Torres del Paine também, que tem ali. Enfim, um espetáculo. Aquela região ali da Patagônia, né? Vocês conhecem? Claro. Lindo, 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 né? Bastante desértica. Sim. Quando eu fui ainda tinha muito trecho de ripio, né? Sem asfalto. Sem asfalto. Foram quase 2.000 quilômetros naquela época sem asfalto. Sem asfalto, ripio, né? No ripio. Eu acho que naquela época, pela a própria Ruta 3, depois de passar o Estreito de Magalhães, se eu não me engano, ainda era ripio, né? Sim, tinha uns 250 quilômetros quando eu entrava na ilha da Terra do Fogo, tinha 250 de ripio ainda até chegar no asfalto para depois seguir. Então, esse trecho, né, de Ushuaia, Porto Alegre, Ushuaia e daí volta, eu considerei assim a primeira etapa dessa viagem. Tá? E como eu falei, aquela coisa sensacional, fizemos em 25 dias, né, esse trajeto de 10.000 quilômetros, deu 10.090 quilômetros, né? Sim. Mas muito assim, muito puxado, muito corrido, muito... É que nem a gente fez em 40 dias, né? Tem que fazer um trajeto diário muito grande. Muito grande, exatamente. Então, hoje eu já mudei bastante meu padrão de viagem de moto e de Kombi também, né? De Kombi também, de Kombi eu rodo no máximo 500 quilômetros num dia. Sim. Né? E paro 2 dias, 3, num lugar quando tá bacana e tal. Nós fizemos essa viagem lá, e a gente, inexperiente numa viagem longa, a gente, apesar de ter seguido várias pessoas que fizeram essa aventura, a gente só tem noção, né, Eduardo, do que é
quando a gente está lá. Exatamente. Porque a gente pensa que nem é assim, o vento da Patagônia, não, o vento não é tão assim, não é tão assim. Quando tu chega lá, tu te para com isso. E aí é essa questão do tempo e o que tu tens que fazer, né, na tua rota. Porque tem dias que tu não consegue andar. Por exemplo, eu na Kombi, eu creio, e na moto pior ainda, né? Na Kombi tinha dias em que a gente tinha que fazer 400 quilômetros e a gente não conseguia fazer 200 porque tinha um vento de frente muito forte que a Kombi não andava mais do que 50. Exatamente. Então complicava o máximo e aí tu começava e aquilo ali às vezes era dia, era hoje e amanhã também, e tu só tinha uma previsão no aplicativo, daqui a 3 dias uma melhor. Então a gente ficava até meio frustrado, assim, por isso que a gente pretendia chegar, nosso plano inicial era chegar em 12 dias, nós chegamos em 19. Exato. Bem isso, né? E eu diria assim, ó, que esse trecho de toda a viagem mesmo, até lá em cima, depois, todo o norte, foi, eu acho que, o trecho mais difícil. Sim. Né? Porque, como tu falasse, a moto, mesmo a 600, que é uma moto forte, o vento era tão forte que eu não passava de 60. Eu cheguei a ver caminhão virado. Pois é, né? Caminhão virado na estrada. Esse tipo aí. É bem complicado mesmo. Então eu digo assim, hoje para mim, né, o que tem de pior não é frio, não é chuva, é vento sempre. É vento. Para a moto, principalmente para a moto. Né? E descobrimos que para a Kombi também não é. Para a moto mais ainda, lógico, mas para a Kombi também é. Eu ainda não tive a oportunidade de Kombi de pegar isso aí. Mas, então esse foi, rapidamente assim, a primeira etapa da viagem. Eu não imaginava seguir mais adiante, não tinha isso em mente, mas, como eu falei, continuei lendo e vendo. E aí também, aí daqui a pouco, o Alasca pegou a moda, assim, pegou a vibe, né? O vírus do Alasca começou a ver. O vírus do Alasca chegou, e aí todo mundo sempre olhando e lendo um livro e tal. Então eu diria assim, eu li bastante, né, de várias aventuras do pessoal que fez, de brasileiros, de diferentes lugares aqui do Brasil, com diferentes tipos de moto, né, e me apaixonei pelo negócio. Só que eu fui obrigado a fazer essa viagem de uma maneira diferente, que eu não conheço assim, alguém que fez desta forma. Da forma que tu fez. Né? Por quê? Eu trabalhava normalmente como empregado, como CLT, né? Fui fazendo em etapas. Né? Eu entrei num grupo virtual, tinha um site que se chama Brasil Riders, que foi criado pelo João Gonçalves Filho, que é um brasileiro que mora em Palhoça até, e ele entrou para o Guinness Book porque ele fez diversas viagens e foi montando esse grupo com vários conhecidos, né, em vários países. Claro. Então eu entrava ali, tipo, vou fazer uma etapa, tenho 25, 30 dias no máximo, mas quero conhecer várias partes, porque Peru acho que lindo, lindíssimo, lindo, vale a pena, tem muita coisa e tal. Então eu digo, mas eu quero conhecer também, né? Então não é só a viagem, né? Não é só eu dizer assim, eu quero chegar ao teu Alasca e o cara bater daqui ao teu Alasca e voltar sem tu fazer aquele conhecimento dos lugares onde tu passou. Exatamente. Então, quer dizer, cheguei em Lima, né? O pessoal me esperando, uma recepção legal, o pessoal dos grupos lá da Harley Davidson, essa pessoa que me deixou a moto na casa dele também, tinha 2 Harley lá, enfim, aí tá super bem recebido, tu tá num grupo, amigos já, fantástico. Então fiz esse trajeto Peru, Colômbia, Cartagena de Índias, né? Na época, quando cruzei a fronteira de Equador com a Colômbia, o pessoal da polícia advertiu, né, que ainda tinha aquela ação das Farc, né, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que era um troço meio perigoso. Então eles diziam assim, olha, até às 5 horas da tarde a estrada é tua, depois das 5 é das Farc. Aí eles vêm, se quem tiver na estrada eles vão sequestrar. Só que o que eu digo é o seguinte, né, João, é interessante porque mesmo
fora da lei, mesmo uma contravenção, então, os caras têm regra e funcionam, e eles respeitam. E respeito. Entende? Então é um troço incrível. Nós aqui que temos certos problemas, né? Mas então, chegando em Cartagena, eu não tinha organizado nada com ninguém, porque eu ia ficar no Panamá. Então, eu ia atravessar, tá? Mas tive dificuldade de atravessar o Caribe, ali, o Panamá, Sim. até o Panamá, porque naquela época, fim de ano, quase 31 de dezembro, Claro. né? Ninguém indo, ninguém voltando, ou teria que despachar num navio aí, embalar, né? Botar a moto em container e documentação, e um troço bem complicado, né? Então, não consegui, fui no Clube Náutico de Cartagena, né? O pessoal sentado ali, aí veio um capitão lá e disse, tem muito vento, né? Caribe, nessa região, nessa época, né? Então não tem ninguém indo para lá, o pessoal só está vindo porque tem muita onda e tal, muito vento. Mas, tá vendo aquele cara sentado naquele banco ali, naquela mesa ali? Tô vendo sim. Ele te leva. Bom, por quê? Mas ele leva droga também dentro do barco dele. Olha. Aí eu digo... Como é que fica a cabeça do cara num ponto desse? Eu tô num outro país, Não. preciso atravessar para lá, só tem esse cara e eu tenho que ir junto com isso. E se me pega? Não, agora tu imagina se te pegam um brasileiro dentro de um barco cheio de droga, não volta nunca mais, né? Sim. Nunca mais, não tem ninguém que te tire mais de lá. Eu digo, não vai dar, perco a moto, faço o que quer. E aí que eu digo assim, que sempre tem umas coisas incríveis, né, nas viagens. Vocês têm experiência, né, tá sabendo. Eu tô indignado, 31 de dezembro, 5 horas da tarde, né, caminhando na rua, triste, chutando pedrinha, né, chutando tampinha de garrafa. Não, nem tanto assim, porque é bem limpinho lá. Né? Mas daqui a pouco eu passo assim, triste, né? Acabado, de terminou a viagem aqui pra mim, né? Onde é que eu vou deixar essa moto? Né? Não tem lugar assim. Aí tô passando assim, olhei 3 motos grandes, né? Placa de Bogotá, placa de Cartagena, tal. O pessoal conversando ali. Aí eu digo, vem cá, tia, vocês, esses caras devem saber como é que eu vou pra lá, né? E começamos a conversar, e os caras, gente finíssima, né? Aí um chegou lá, Poncho, disse, não, você vai passar o Réveillon hoje conosco, na minha família, na minha casa. Meu pai, minha mãe, minha irmã, você vai passar o Réveillon conosco. Né? E aí ficamos juntos, tudo. Aí a moto já ficou ali, então. Já ficou ali. Aí tive que pegar fora do programa, tive que pegar um avião para ir até o Panamá, porque a minha passagem, eu já tinha passagem do Panamá para volta. Então, essas coisas que são bacanas, que são fantásticas, né, que gravam, é isso aí que faz, que dá um gosto para a aventura, né? O gosto da aventura muitas vezes, é o que a gente passou, a gente viaja, a gente sabe disso, que não são todas as localidades, às vezes até dentro de um próprio país, tem diferenças de tratamento, por exemplo, sabe disso? Ali na Argentina, ali a gente tem o norte da Argentina, a região de Buenos Aires, os portenhos ali, em que eles não são muito assim, eles não gostam muito de turista ali. Cara, eu já tive a oportunidade, porque chegou ali, falou um portunhol, falou um português, eles já não querem, e tem uns que viram até as costas, né? Exatamente. E não longe dali, passa 500 quilômetros dali, já chega ali em Bahia Blanca, é totalmente diferente, né? Povo super receptivo, né? Bacana com a gente. A gente vinha chegando na cidade, as pessoas fotografavam a Kombi, pegavam ali o link da rede social e entravam na nossa rede social. Seja bem-vindo à minha cidade. Que legal. Visitem tal lugar, visitem esse lugar. Para bater uma foto também. Os viajeiros, que eles chamam, né? Que bacana. Os viajeiros. A gente vinha passando nas rutas e o pessoal passava, viajeiros. Então, a etapa seguinte, né, que foi de Cartagena até Oaxaca, no México,
Sim. Fica a 500 quilômetros da cidade do México, né, para o sul. No planejamento dessa etapa, eu fiz contato com um pessoal de uma posada que Sim. tem numa praia em Campo Limpo, e no Panamá, né, no litoral do Panamá, pro lado do Caribe, que tem um pessoal que tem, do mundo todo, eles têm iates, veleiros, Ah. né, e que fazem ponto ali e de repente eles ficam fazendo esse trajeto de travessia. Exato, do Panamá para Cartagena, né, com turistas e tal. Então eu fiz o contato com um Capitão Pitt, um australiano, que pareceu o Crocodilo Dundee, cara, parecia o Crocodilo Dundee, Pô, igualzinho. naquela região lá, né? Igual, até o colarzinho aqui com um dente de tubarão. Tubarão. Aqui, né? Figuras Cara, da estrada. Figuras. Né? Então, por internet, combinei tudo com ele, um dia certinho, nós vamos chegar, que ele estaria em Cartagena, pegando gente para levar para Puerto Lindo. Né? E daí saí daqui já com essa etapa programada. Mas nós temos um problema burocrático bem grave em toda a América do Sul e Central. E só o México que não, que é diferente. Qual é o problema? Você quando entra com um veículo no país, né, país estrangeiro, você tem 90 dias para circular lá e depois tem que sair. Tem que sair. E como eu tinha que deixar um ano, né, praticamente um ano, ninguém sabia, nem nas aduanas, nem em lugar nenhum, ninguém sabia como é que era o processo para prorrogar esse prazo, né? Então, no Peru, inclusive, apesar desse meu amigo ser que ficou a moto lá, ele era advogado, professor de direito na Universidade de Lima, teve graves dificuldades de conseguir fazer isso. Na realidade, a gente não analisa isso, né? Porque os países realmente é isso. Tu entra, inclusive eles fazem o teu passe, né? A tua entrada no país e depois tu passa a outro guichê onde é feito o veículo, né? Exato. E o veículo é a mesma coisa. Exatamente. Só que o veículo, nós também temos um prazo, né? A gente tem o prazo, não, pois é isso que eu estou dizendo. Quer dizer, de repente tu tem que deixar o teu veículo lá por uma questão de manutenção ou coisas assim, sai fora do país para voltar para cá, para buscar. Como é que fica essa situação? Não sabe? Não, fica o seguinte, se você não fizer não cruzar de volta com ele uma fronteira dentro desse prazo, ou não conseguir uma autorização do governo de poder permanecer por mais tempo, ele fica como um veículo clandestino, ele é confiscado. Pô, isso aí é interessante de saber, a gente até nunca tinha visto algum debate a respeito disso. Exatamente. Se te pegarem andando com o veículo depois dos 90 dias dentro do país, está confiscado, não volta mais. Eu já sei de várias pessoas, não foi um só, que perdeu o veículo. Porque depois tem tanta multa e tem que pagar imposto do teu veículo para entrar no Brasil de volta. Claro. Entendeu? Então inviabiliza, os caras perderam as motos. Né? Acabaram perdendo a moto. Aí tem umas coisas interessantes também. Esse cara, o Enrique Navarro Sologuren, era filho de ex-general lá também, Peru, sim. Né? Peru, aqueles troços. Pô, já tem um... Já dá para dar um carteiraço. E deu carteiraço mesmo. Pô, ele teve que botar a casa dele, fazer um documento botando a casa dele em garantia de que a moto ia ficar dentro da casa dele, não ia sair. Pra tu ver. Uma burocracia enorme, imensa. Um papel com carimbo de tudo que é lado, pra lá e pra cá, feito por um cara que, pô, tinha maior capacidade, né, de fazer. E tive sérios problemas. Porque o Peru, desculpe dizer, mas o Peru, assim, ó, em termos de propina para policial, de trânsito, rodoviário e tal, é instituído, é institucionalizado isso, é praxe, é comum. Eles dizem que eles ganham um pouco, então eles têm que cobrar. É normal. É normal. E não há uma fiscalização em cima deles também? Eu dentro da delegacia de polícia de Lima, tá, eu comprei a autorização diretamente do delegado. 80 soles. Tu acabou comprando... Que é para ele normal.
Então, quando cheguei na fronteira do Equador, eu parei na aduana lá, de verde, lá, o militar, né, da fronteira, e chegou pro ajudante dele e disse: sai e fecha a porta, deixa nós dois aqui. Aí ele, né, mas isso aqui não, esse documento não dá, certo? Isso aqui não pode, não funciona. Eu não sabia nada. Aí cheguei e disse: não, para um pouquinho. Quem assina é Henrique Navarro, hijo de General Sologure, filho de General Sologure. Que general não manda mais nada, cá em Peru, que nada. E aí o cara já fica apavorado. Aí, pô, $30. Tá. Então, quer dizer, o que adianta tu tá com toda uma documentação certinha, gastei dinheiro pra fazer aquilo ali e... Se institucionalmente não funciona. Não funciona. Porque é outra coisa. Eles enxergam o turista, como essa fonte de renda para eles, quando ele é uma autoridade que não é fiscalizado. Né? Exatamente assim. Né? Então aí vai indo. Pô, aí chegou então em Cartagena, né? Esse meu amigo que a moto ficou lá na casa dele, Poncho, cheio de amigos e conhecidos, um cara bem influente também, arquiteto. Tá? Não, deixa comigo e tal, que eu vou conseguir essa autorização para ti aí. O cara conhece todo mundo. Tá bom, tá. Ficamos trocando mensagem durante o ano e tal. E aí, poxa, como é que tá? Não, tranquilo, não sei o que, deixa comigo. Cheguei em Cartagena, digo, tá, vamos pegar, não, o capitão tá me esperando lá na doca e tal. Aí disse, negócio, vou te contar, não consegui. Mas vamos, eu te levo lá o chefe da aduana é meu amigo, pessoal, te levo lá. Chegamos na aduana, expliquei pro cara o que... Não, tá fazendo assim, fazendo uma viagem, assim, assado. Ela olhou assim e disse, faz o seguinte, ó, te manda com essa moto daqui, tá? Só cuida para não te pegarem no trajeto da casa do Poncho até o Clube Náutico, tá? Porque aí, senão, aí confisco. Só tem que cuidar disso. Depois que tu sair e botar dentro do barco, aí só lá no Panamá tu vai fazer a entrada, não tem problema nenhum. Aí não é de ninguém. Tá? Negócio. Bom, aí tô acertando as coisas com o capitão. Tinha um veleiro de 55 pés, um troço fantástico. 10 pessoas no veleiro dele. E então expliquei para ele a situação. Ele disse, tá, faz o seguinte, chega às 7 horas da noite, que já tá escuro, tá? Chega na pontinha da doca, tá? Da doca 2, do lado lá esquerdo, apaga as luzes e liga o motor. E o resto deixa comigo. Pô. Não, tem que fazer isso aí, né? Quando eu parei na porta assim, me sai 2 caribenho desse tamanho assim. Levanta de um bote, estava num bote inflável ali, pegaram a moto que é assim, a 600, na unha, e aquele bote fazendo assim, ó. E pá, botaram pra dentro do bote e diz, pula aqui pra dentro. Uau! O veleiro tava mais pra dentro no mar, né? Mais pra dentro do mar. Aí chegamos lá, o veleiro com guincho elétrico, puxou a moto, embalamos a moto aqui, amarramos ela bem no convés do veleiro. Viemos. Aí foram 4 dias pelo Caribe num veleiro. Cara, meu Deus. Eu acho que gosto de moto, mas foi o trecho mais bacana. Foi o trecho... Com toda essa história, pelo menos teve foi o pagamento de tudo que passou lá. Pelo Caribe, num veleiro. Pô, nunca tu ia imaginar que ia acontecer. Não ia imaginar que fosse tão bacana, porque tu para numas ilhas, no arquipélago de San Blas, que tem no Caribe, são milhares de ilhas. Tu para numas ilhas no meio do nada, deserto, e tem uma família de índio. Sim. Mora ali numa zoca, uns troços aqui, e aí tu passa a noite ali com eles, faz um peixe, os caras fazendo um peixinho, pegam ali nossa, mas não tem como descrever. Né? E Eduardo, assim, ó, e essa aí foi a questão foi a pior passagem que tu teve da América Central. Não, o pior vem
Vem ainda? Vem ainda, claro. Ainda tem ainda.